Se a sua fé, o seu entendimento de vida com Deus por fé, se não estiver na palavra, pela palavra, no entendimento da palavra, você não está aprovado por Deus e não está vivendo com Deus. Se o seu entendimento, a sua direção de vida de fé em Deus não for pela direção do Evangelho, saiba de uma coisa: você está até agora perdido de Deus. Eu vou dizer novamente o que eu sempre digo nos meus vídeos. Vida com Deus, estar em Deus, viver na comunhão com Deus, não é questão de sacrifício, atividade, formalidade, de atividade religiosa dentro de nenhuma igreja. O povo precisa ser liberto dessa mentira. Precisam conhecer a verdade. Vida com Deus, comunhão com Deus, adorar a Deus, estar em Deus, servir a Deus, não é por esses meios. Não é por esses princípios estabelecidos pelos homens dentro das religiões. Eu estou sempre dizendo e vou continuar dizendo enquanto aqui eu estiver pregando o Evangelho para levar a verdade para o povo que precisa ser liberto da mentira. Ter o entendimento esclarecido. Pois estão com o entendimento obscurecido com a mentira do diabo que cega o entendimento do povo para não contemplar a verdade do Evangelho. Vida com Deus não é questão de sacrifício, formalidade, atividade, compromisso, tarefa religiosa dentro de nenhuma religião. Vida com Deus não é essa atividade de sacrifício, de culto que o povo vive dentro dos seus centros religiosos. Não é esse legalismo vivido no ativismo religioso. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade de Deus, que vem pelo ouvir e pelo ouvir a pregação do Evangelho. Por onde você vai ter o conhecimento da verdade que vai te libertar, que é o poder de Deus para salvar, o Evangelho de Cristo. Vida com Deus é por esse princípio. Diga aí, irmão. Ok. Então, que vocês entendam isso. Vida com Deus é dentro desse princípio. Não é dentro desses conceitos e princípios que os homens estabelecem. O povo está vivendo uma vida maldita, anátema, separados, apartados de Deus. Dentro dos seus muitos sacrifícios religiosos, das suas muitas atividades religiosas, dos muitos cultos, das muitas tarefas dentro da religião. Tudo escravizado, devoto, consagrado, vivendo crença, dogmas, credos, formalidade, obrigação, tarefa, compromisso, meta. Tudo centralizando a vida escravizada dentro de um ambiente religioso, onde estão ali consagrados e devotos, servindo como se fosse a Deus. Esse povo está perdido de Deus pelo entendimento e pelos princípios que guardam e praticam. Estão separados de Deus. O próprio Jesus vai dizer: adoram a Deus em vão. Estão sem o entendimento. Estão fazendo tudo pelos preceitos dos homens, não de Deus. Paulo vai dizer, Efésios 4, 17 e 18, os gentios estão separados da vida com Deus pela dureza do coração, pela incredulidade e pelo entendimento obscurecido. Estão separados e apartados da vida com Deus. Porque vida com Deus não é por nenhum meio de sacrifício, de devoção dentro de nenhuma religião. É pelo conhecimento de Cristo, o entendimento iluminado pelo Evangelho. Aí eu tenho a vida com Deus. Aí vai ser gerada em mim a vida com Deus pela fé, que eu vou ter no ouvir o Evangelho. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir essas baboseiras, esse sermão melancólico de autoajuda, esses sermões emocionalísticos de poder que leva o povo a viver o misticismo dentro de igreja. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação do Evangelho. É essa fé que tem que ser gerada
pelo princípio do Evangelho, para você viver uma vida com Deus e alcançar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, para a salvação. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, de sorte que pela graça sois salvos. Pela graça. Não é pelas igrejas. Não é pelos rituais ou cerimoniais ou pela vida de devoção à igreja. Preste atenção. Volte sua mente para aquilo que a palavra lhe ensina. E seja discípulo, seguidor, colocando a sua vida guiada para com Deus pela palavra, que é lâmpada e luz para guiar a nossa vida com Deus. Não fique aí cego, guiado pelos cegos dentro de igreja. Nesses ambientes onde as trevas dominam. Porque a verdade está sendo tirada desses ambientes. O que prevalece é as trevas. Escutem o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 7 e 8. Pela graça sois salvo. Salvo. Essa salvação aí é o livramento do juízo. É o homem ter a comunhão com Deus para a vida eterna. Essa salvação se refere a isso. E Paulo vai dizer, vocês são salvos pela graça. Graça é favor que nós não merecemos. Não é porque você faz isso, aquilo ou aquilo outro que você vai ser salvo. Não é porque você está ali, aqui ou acolá. Não é porque você dá dízimo, é batizado, guarda o sábado, faz isso. Não. Graça é favor de Deus. Para o indivíduo, um homem, ser humano, que ele não merece nenhum. Mas Deus, ele nos concede esse favor pela graça. É o favor de Deus imerecido. Agora, muitos precisam atentar para isso, mediante a fé. Há um condicional para você alcançar o favor de Deus. Há um requisito que Deus estabelece para o homem alcançar e receber a graça dele, o favor da salvação. Meu irmão, sem isso ninguém vai receber não, viu? Tem gente aí ignorando esse requisito. Mas escute, é a palavra que diz. Eu estou apenas ministrando o que a palavra nos autoriza. Eu não estou aqui na autoridade de pastor, presidente, de ministério, de nenhuma religião ou igreja. Eu estou na autoridade de Cristo, porque eu estou na palavra dele. A autoridade é quando está na palavra. Não é quando está num título de soberano dentro da igreja. A autoridade é quem está na palavra. E eu estou aqui pregando para você essa verdade que a palavra mostra. Que a palavra autoriza. É a palavra. Tem muita gente ignorando o requisito da palavra. O princípio da palavra. O que a palavra nos orienta, nos instrui, nos leva a olhar, ver, seguir e estar. Você tem que estar com a sua vida guiada pela palavra. Não é por nenhum profeta, guia, mestre, mediador, sacerdote, não. Nós não precisamos disso. O nosso único mediador é Cristo, a palavra dele para nos levar a Deus. Acabou-se. Então a palavra de Deus vai dizer, Efésios 2, capítulo, versículo 7 e 8. Aliás, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Pela graça. É o favor de Deus que nós não merecemos. Não é pelas obras. Não é pelo mérito. Não é pela virtude. Não é pela prática de devoção, disso ou daquilo outro. Pela graça sois salvos. Agora, olha o requisito que muitos ignoram. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé. Essa fé vai ser gerada em você. Mas essa fé só pode ser gerada em você pela ação de Deus. E que ação é essa de Deus? Levar a você ao conhecimento do Evangelho. E por esse conhecimento do Evangelho, a fé é gerada em você. Como vão crer se não há quem pregue? Pregar o Evangelho. Você só pode crer, ser gerada a fé no seu interior para com Deus, se você ouvir a pregação do Evangelho. Como vão ouvir se não há quem pregue? E quem é quem envia para pregar? É o diabo? É o diabo que envia um homem para pregar a verdade do Evangelho de Cristo? Ou o diabo está enviando seus ministros para pregar a mentira, deturpando, falsificando e tirando o povo do entendimento da verdade do Evangelho? Cuidado com esse que você está ouvindo que diz que é de Deus. De Deus não é quem diz que é de Deus.
De Deus não é quem está dentro de igreja com título de pastor soberano. De Deus é quem está pregando a verdade do Evangelho. Não prevaricando, mas perseverando nela. Levando o conhecimento da verdade do Evangelho. Esse está enviado por Deus. Esse está usado pelo Espírito Santo. Esse está na autoridade de Deus. Esse é de Deus. Por quê? Porque ele está na verdade. Não é porque ele é a verdade ou a autoridade. Ele está na verdade, na autoridade de Deus, que é a palavra. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé é que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus. O favor de Deus, que é a salvação que ele nos proporciona por meio de Cristo. Isso é por fé. 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 Mas não é a fé em Cristo como prega o sistema religioso. Essa fé em Cristo centralizada dentro de igreja. Essa fé em Cristo vivida dentro de igreja. Essa fé em Cristo subjugada aos líderes do sistema igreja. Essa fé em Cristo que divide a glória de Cristo com ritual, cerimonial, sacrifício, atividade e culto de igreja. Não é essa fé que o povo vive na Babilônia, a grande prostituta que é o sistema religioso, seja qual for ela, católica, evangélica, espírita, budista. O sistema religioso é a grande prostituta que leva o povo a adulterar, a desviar de Deus, a se prostituir nos ensinamentos espirituais, nas doutrinas de demônios, nos evangelhos anátemas, nas heresias de perdições, ensinada por homens enganadores, fraudulentos, pela ganância e a cobiça da glória que Satanás oferece a eles, do poder, da posição, da satisfação, do ganho, do lucro. Satanás prendeu esses homens nesses desejos malditos, na avareza, na cobiça, na ganância. Estão aí a serviço de Satanás, falsificando a verdade do Evangelho, levando para o povo um Evangelho anátema, com vários movimentos na roda de ventos de doutrinas, criando conceitos, doutrinas, tirando o povo de Cristo. Cuidado. Salvação, vida com Deus, estar em Deus, não é por meio de nenhuma igreja, dentro de nenhuma vida religiosa, guardando legalismo, usos e costumes e vivendo o ativismo religioso. Salvação é com o entendimento, é pelo conhecimento, é ter o entendimento da verdade do Evangelho para converter-se a Cristo e receber o dom gratuito de Deus. Vida com Deus não é questão, meu irmão, de sacrifício, de formalidade, de vida centralizada dentro de nenhuma religião, guardando preceitos e valores, atividades, sacrifícios, penitências, crenças, dogmas, flagelos. O povo tudo aí com a vida escrava dentro do sistema religioso, alienados. Não vivem para si. A mente é cauterizada, alienados pelo aquilo que os homens orientam eles a viver como se fosse para Deus, dentro da religião. Quem tem o conhecimento de Cristo não vive escravo dentro de religião, porque a verdade liberta. O povo dentro da religião está perdido do entendimento de Deus. Está sem o conhecimento da verdade. Rapaz, eu estou cansado de ver as pessoas dizer assim, vou buscar a Deus. Uma pessoa que diz isso, ela está escrava, presa, perdida da verdade de Deus. Porque o entendimento dela faz ela entender que se ela não tiver em determinado centro religioso, cumprindo a formalidade e os ritos, ela não está buscando a Deus. Porque ela entende que a vida de Deus com ela tem que ser vivida dentro do ambiente, por meio da formalidade dos ritos, dos cerimoniais, das sociais. Dentro do ambiente. Então, uma pessoa que tem esse entendimento, ela está perdida de Deus, está cega. Porque ela não coloca o entendimento que a Bíblia mostra, que Deus está em mim. Eu vou buscar Deus aonde, irmão? Jesus disse, olha, quando alguém chegar e disser para você, ele está ali, aqui, acolá, epa, não vá não. Não vá não. Não vá não. Eita, Deus está ali para fazer cura, fazer milagre. Deus está aqui para te revelar. Deus está aqui para te dar a tua vitória. Venha para o culto hoje, venha buscar a Deus. Vamos subir o monte, porque Deus está lá com a presença gloriosa dele. Vai fazer grandes coisas. Vamos para o culto da campanha, vamos para o culto de jejum, vamos para o culto da vitória, vamos para o culto de oração, de bênção, de quebra de maldição. Isso tudo é mentira do diabo. Quem vive isso, está preso na mentira do diabo, é escravo.
Não conheceu a verdade. Por isso que é escravo, não foi liberto ainda. Porque quando eu tenho o entendimento de Deus, da verdade, eu não preciso ir para culto buscar a Deus. Eu não preciso ir para lugar adorar a Deus. Eu não preciso buscar a bênção de Deus ali e acolá. Eu não preciso encontrar Deus e buscar a palavra de Deus, direção de Deus, porque Deus está em mim, me guiando pela luz e a lâmpada, que é a palavra dele, para me guiar na vida com ele. Eu tenho ela. Eu não vou subjugar minha vida com Deus por meio de uma religião, por meio de uma autoridade de homens, líderes religiosos, que se colocam diante do povo como mediador entre o povo e Deus. Onde se você não estiver numa igreja na direção do homem, você não é de Deus, você não tem a Deus, você não encontra Deus. Isso é mentira do diabo que escraviza vocês. Vocês precisam se libertar, mas isso só acontece pelo conhecimento da verdade. Você nunca vai ser liberto dentro de culto de libertação. Você nunca vai ser liberto dentro de campanha de libertação. Você nunca vai ser liberto com esses objetos, com esses rituais, com esses cerimoniais, dentro desses ambientes que os homens prendem vocês nessas mentiras. Conheçam a verdade que Jesus nos ensinou e nos trouxe para estar, seguir e praticar, que é Ele, a palavra dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem tem o conhecimento de Cristo, irmão, não vai buscar a revelação de Deus através de culto de revelação. Quem tem o conhecimento da verdade está liberto. Não é negócio de nenhum homem que diz que Deus está usando ele para revelar, curar, libertar e salvar. Dentro dos cultos, dentro dos ambientes onde o comércio da fé nasce ou está. Onde o comércio da fé é movimentado. Onde é que está movimentado o comércio da fé? Aonde é que estão os falsificadores da palavra? Aonde é que estão assentados falsos profetas? Aonde é que estão enganando a multidão os ministros de Satanás? Que se denominam homens de Deus. Aonde é que estão? Aqui na internet tem. Tem muito, viu? Tem muito. Mas o trono deles está onde? Aonde é que está a vaidade deles? Aonde é que está? Aonde é que eles centralizam o seu trono? Aonde? Dentro das instituições religiosas chamadas igreja. Aonde estão os púlpitos que eles levantam. Estabelece sua cadeira de rei, de governador, imperador, para vocês estar servindo a eles como negócio deles, na autoridade deles. Esses ambientes que não é igreja, casa de Deus, coisa nenhuma, são sinagogas de Satanás, onde a mentira está sendo propagada como verdade de Deus, onde os falsos profetas estão lá na exposição, dominando sobre o povo como autoridade de Deus. A pergunta é essa, meus irmãos. A tua vida com Deus, ela está pelo entendimento da verdade que Cristo trouxe? Ou está por meio da vida religiosa, nas penitências, nos sacrifícios, nas atividades, nos compromissos do legalismo religioso? Tu és um cristão, discípulo de Cristo? Ou tu és um ativista, discípulo da religião, ativista religioso? Tu estás consagrando e devotando, centralizando tua vida e teu viver com Deus em Cristo pela palavra no teu entendimento? Ou nas igrejas, nos trabalhos, nas atividades, cumprindo as obrigações? Rapaz, isso é muito sério. Isso é muito sério. Outro pregador não vai pregar isso para tu não, se não tiver compromisso com o reino de Deus. Os pregadores que estão nos púlpitos das igrejas, eles nunca vão pregar isso para você. Os pregadores que estão nos púlpitos das igrejas, eles têm compromisso com o homem, eles estão sob a autoridade do governo dos homens. Eles estão em defesa dos princípios, dos valores, das instituições, do sistema. Eles não estão a serviço de Cristo, do reino de Deus. Eles não estão compromissados com o evangelho. Os pregadores de igreja estão compromissados com a doutrina, com o sistema, com os credos, dogmas, com os estatutos, com a linha doutrinária do sistema, da igreja, estabelecida pelos preceitos dos homens.
Esses pregadores de igreja estão preocupados em manter sua posição no sistema, não em Cristo. Porque a quem eles querem agradar é o sistema, na autoridade dos homens. Que eles estão ali a servir como se fosse a Deus. Nós que estamos em Cristo, pregamos o Evangelho com ousadia, coragem, determinação, condenando e reprovando tudo que o sistema coloca para o povo como de Deus, porque estamos em Cristo, na autoridade de Cristo, compromissado com Cristo, buscando agradar a Cristo, pois estamos a serviço do reino de Deus, por Cristo, não do reino dos homens, por igreja e pastores. Vida com Deus é questão de entendimento, conhecimento. Não é questão dessa ou daquela religião de você estar ali servindo e praticando a tua vida com devoção e consagrando nos trabalhos, nas obrigações, nas atividades, como se fosse a Deus. Então o povo está perdido, irmão. O povo é escravizado em cultos, em sacrifício religioso, como se fosse o meio de Deus operar na vida deles o milagre, a cura, a graça de Deus. Você tem que ir para o culto, para a campanha, para o pacto, para o voto. Você tem que fazer as 7 semanas de oração, de jejum. Você tem que participar da campanha da marcha, 7 semanas marchando. Das 7 voltas da muralha de Jericó, a campanha derrubando as muralhas. Você tem que estar lá participando desse ritual pagão, místico, dando 7 voltas, dentro de 7 semanas, misticismo. Isso não é o evangelho, irmão. Isso é anátema. Isso é heresia. O evangelho não ensina isso. Não, você tem que mistificar o ambiente. Você só pode adorar a Deus se for lá. Se você não estiver ali, você não é adorador de Deus, não é de Deus. Não está na salvação, não está servindo a Deus. Porque você tem que ir para o ambiente, o espaço, o centro religioso, que eles mistificaram com o nome de igreja, casa de Deus, templo, santuário, onde colocaram um altar, onde você vai prestar um culto a Deus direto daquele altar. Isso é paganismo, irmão. Isso é anátema. Isso é heresia. O povo hoje, qual é o entendimento do povo? Não, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus, vou para a casa de Deus, vou servir a Deus, vou fazer a obra de Deus. O entendimento tudo perdido daquilo que a Bíblia ensina. A palavra não ensina casa de Deus, igreja, obra de Deus, trabalho de igreja, adorar a Deus dentro de igreja, servir a Deus e estar em Deus dentro de nenhuma igreja, por meio de cumprir nenhuma obrigação de cumprir nenhuma devoção. A palavra não ensina isso. Então as pessoas estão perdidas de Deus pelo entendimento corrompido. Grande é a multidão dos perdidos aí, que estão escravizados dentro do sistema religioso. A principal cadeia de Satanás, a grande Babilônia, a prostituta que leva o povo a prostituir-se. A prostituição espiritual em relação a Deus. O povo está adulterando na vida com Deus dentro da religião. O povo está se desviando de Deus. O povo está perdido de Deus. E o pior de tudo, o diabo faz o povo pensar que esse é o caminho para Deus, que eles estão vivendo para Deus, que eles estão servindo a Deus. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, o diabo vai usar o nome dele para enganar você? Não. O diabo vai dizer que é ele a quem você está servindo para enganar você? Não. Ele vai usar a mentira dele para enganar você? Não. Ele vai usar o nome de Deus. Ele vai dizer que é Deus que está falando. Ele vai dizer que é a palavra de Deus que está dizendo para enganar você. Cuidado, irmão. Cuidado. Por isso que Jesus disse, tenham cuidado com eles, os servos de Satanás, os falsos profetas. Porque ele vem até vocês, não é dizendo que é do diabo, não. Eles vêm até vocês se mostrando como ovelha, mas são lobos. Não são de Deus. Ovelhas é uma figura que representa aqueles que são de Cristo. Porque o pastor verdadeiro é Cristo. E nós somos a ovelha. E o diabo ele não vem como lobo. Ele é lobo devorador. E os ministros dele vêm transfigurados como obreiros de Cristo. Eu acho interessante. O que Paulo vai advertir aos Coríntios. Na sua segunda carta, capítulo 11. Dá-lhe bem lá do versículo 15. Vai lá, dona Mônica. Vai lá. Deixa eu... Tá lá por cima, Dana. Tá na hora do almoço dela.
Dona Mônica. Ah, tá certo. Ela pediu para a senhora subir. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo que o trabalho que eu estou fazendo aqui, qual a importância dele, o objetivo? Eu tenho um compromisso com o reino de Deus, irmão. Eu não estou aqui atrás de like, atrás de curtida, atrás de dinheiro da internet. Eu não estou aqui pregando princípios e valores de igreja para conquistar consagração, para conquistar oportunidade dentro de igreja, para ser obreiro, diácono, pastor, presbítero, para assumir campo, assumir obra. Eu não estou atrás disso, porque eu já estou no campo e na obra. O campo é o mundo. Eu já sou um obreiro, um ceifeiro, que estou semeando a palavra, porque Deus é quem me envia. Deus foi quem me levantou, me capacitou, me vocacionou e me enviou para fazer esse trabalho. Eu estou aqui sob a autoridade de Cristo, no nome dele. Eu agora lembrei que os apóstolos, foram questionados quando estava cumprindo o ministério da pregação do evangelho. Os poderosos da religião de Israel perguntaram para eles, em nome de quem ou em qual autoridade vocês estão fazendo isso, ó? Porque eles eram os homens que eram a autoridade de Deus, tudo tinha que passar por eles. Aí Pedro vai dizer, sabe de quem é o nome? É daquele de quem vocês negaram, rejeitaram e condenaram a crucificação. É no nome dele, é pelo poder dele que nós estamos aqui, pregando o evangelho. E ninguém pode nos calar. Tu pode prender, tu pode falar, tu pode dizer que não é de Deus, tu pode chamar de desigrejado, tu pode dizer que é ministro de Satanás, que é herético. O que vale é a mensagem, é o conteúdo, é o poder, é a graça de Deus, é Deus contemplar aqueles que eles está levantando, porque Deus sabe os que são dele. Não adianta ninguém querer dizer que é ou não é. Deus conhece os que são seus, e os que são de Deus estão na autoridade dele, em nome de Jesus, pregando o evangelho. Tu pode querer calar, mas tu não vai. A autoridade maior não é um homem, pastor, presidente, papa, padre. Levante o espírito do governador. Não deixe o teu lugar, que é estar em Cristo, na vontade dele, pregando o evangelho dele. É isso que eu faço. Essa é a autoridade que eu prego, é com ousadia que eu prego. Alguém disse a mim, Wellington, qual é a igreja que tu sois? Qual é o teu pastor? Eu disse, eu não sou de nenhuma igreja, eu sou membro da igreja de Deus. Eu não sou de nenhuma igreja do homem. O meu pastor é Jesus Cristo. Não é por nenhum pastor de igreja que eu sou guiado. O guia espiritual da minha vida com Deus é Cristo. Então as pessoas precisam ter esse entendimento, irmão. As pessoas estão presas nesse entendimento corrupto, maligno, obscurecendo o seu entendimento da verdade de Deus. As pessoas hoje você tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que estar nos cultos da igreja, tem que ser ativo de igreja, tem que cumprir a formalidade de igreja, senão você não é de Deus. Você tem que se vestir como o religioso da igreja, dentro da formalidade de uso e costume da igreja. Você não pode ser de Deus se você não tiver essas qualificações. Tudo isso é vã. Tudo isso, todas essas qualificações, eu tenho como esterco. Eu reputei por perda, pelo conhecimento de Cristo. Foi o que Paulo disse, irmão. Paulo tinha tudo isso que vocês buscam viver para Deus, achando que estão em Deus, com tudo isso que vocês vivem dentro da religião. Paulo viveu isso. Paulo valorizava isso. Paulo era zeloso, guardava, praticava. A vida dele era devota a tudo isso que vocês vivem na religião. Mas quando Paulo teve o conhecimento de Cristo, Paulo conheceu a verdade, foi iluminado o seu entendimento, e ele viu que tudo aquilo que ele vivia não passava de esterco, tinha que renunciar, tinha que perder, tinha que jogar para trás, para poder, pelo conhecimento de Cristo, poder ganhar e ter a vida com Deus. Não é através dessa maldita vida religiosa, dentro dessa escravidão no viver religioso, nas penitências, nos flagelos, nos pactos, nos votos, nas campanhas. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite, é festividade, é congresso, é evento, é atração, é não sei o quê. É, meu Deus do céu, o povo escravo com a vida devota, praticante, aprisionada, centralizada dentro de igreja. É de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Meu Deus do céu, o povo acha que a vida com Deus é isso. Vivem tudo robotizado, alienado, dentro da linha da religião. Não pode viver as coisas que Deus nos deu para viver, que não é pecado. Olha, isso é pecado, não pode isso, não pode aquilo. Vive preso numa linha de forma de vestir. Muita gente, você sabia que tem muita gente preso, engessado, na forma de vestir que a religião impõe? E muitos não concordam, só se vestem para manter a formalidade da religião.
para não perder a conveniência na religião, para não perder a satisfação e nem a vida na religião. Muitos se escravizam dentro da formalidade, do legalismo da religião para se manter na religião, achando que isso são de Deus, porque a mentira do diabo cauterizou a mente dele, fazendo ele entender, se sair da religião, perdeu de Deus. É um desigrejado, está sem Deus, está perdido, não é salvo, é do diabo. É isso que o diabo faz vocês pensar. Enquanto vocês aí dentro, no igrejanismo, a vida escrava, maldita de igreja, estão perdidos de Deus. O diabo faz vocês desprezar a verdade e viver a mentira como verdade. Cuidado. Cuidado, aqui é a verdade que liberta. É pregada, é levada, é comunicada. Eu sou um comunicador da verdade, do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a tua vida se tu se converter a Ele. Tem que crer, tá? Salvação não é a força. Salvação não é puxar você porque você é bonitinho, é escolhido. Salvação é pela atitude do homem de crer ou não crer. É a atitude, é a ação do indivíduo. Quem ouvir e crer será salvo. Quem não crê, condenado. O próprio Jesus disse isso. Eu prego dentro desse princípio. O princípio da verdade de Deus, que é Jesus. O que Jesus não ensinou é mentira do diabo. Não aceite, não se submeta, não se escravize, não coloque sua vida em devoção, em prática, em vida, em zelo, em cumprir aquilo que Jesus não ensinou. É o que vocês estão vivendo hoje, escravizado dentro das igrejas, cheio de compromisso, atividades, sacrifícios, metas, regras, obediência a tanta coisa que Cristo não orientou. Vivendo uma vida santificando-se pela corrupção do homem que coloca as doutrinas como são doutrina de Deus. Essa vida tua santificada para Deus é abominação, é reprovada, irmão. A santificação da vida para o homem, primeiro tem que Cristo santificar você. E depois de santificado, andar em santidade, que é pela palavra dele. Não é dentro de religião e usos e costumes. Quer ver hoje uma coisa? O religioso identifica um ao outro, sabe como? Pela roupa. Ah, você está vestido como eu me visto. Você está na igreja que eu estou. Você está nos usos e costumes que eu pratico. Você é de Deus também porque é da minha igreja. Vive a minha fé religiosa. O cristão é identificado não é pela roupa. Não é pela transformação na vida exterior. Não é pela mudança de hábito secular. O cristão é conhecido pelo entendimento transformado, pelo entendimento iluminado, pelo conhecimento da verdade que é Cristo. É aí que o cristão é conhecido. Um do outro. E temos comunhão um com o outro, porque estamos na luz. E a nossa comunhão é estando na luz, não é nas igrejas onde estão as trevas. Então que Deus assim abençoe, que Deus ajude vocês a ter o entendimento, conhecendo a verdade, para que vocês sejam libertos. Esse é o meu trabalho. A palavra está aí sendo pregada, ao alcance de todo, publicamente. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Bem-aventurados e salvos serão os que creem. Mas creem na palavra, na verdade do Evangelho. Esse esclarecimento que foi levado aqui para você, para iluminar o teu entendimento que está obscurecido pela mentira do diabo pregada como verdade de Deus dentro do sistema religioso. Amém?